Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Desde já eu vou pedir para que você, por gentileza, assista até o final esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer ele sem me emocionar, né? Porque todas as vezes que eu entro nesse assunto, que eu comento sobre esse assunto, eu fico emocionado. E eu quero aproveitar o dia de hoje. Hoje é dia 14 de maio de 2023. E eu quero deixar registrado esse vídeo aqui. Então assista até o final. Como você já viu aí no título, eu vou falar sobre a minha mãe, né? Aproveitando que hoje é dia das mães. E eu vou contar um pouco do testemunho, da parte que eu conheço, né, da parte que eu vivi junto com ela, junto com a história dela, né? Minha mãe, o nome da minha mãe é Mirandolina Alves Marques. Todos conhecem ela como Irmã Miranda. Minha mãe serve a Deus, né, há muito tempo. Uma mulher muito temente a Deus e guerreira. Então, quando eu tinha, vou começar o testemunho dela. Esse vídeo, irmãos, eu não tô focando em visualizações, porque eu tenho certeza que a pessoa que eu quero que veja esse vídeo, ela vai ver inteiro, né? A minha mãe, ela é a primeira inscrita desse canal. Ela comenta em todos os meus vídeos. Se você vê aí se você voltar nos meus vídeos aí, você vê e nos comentários você vê que ela sempre põe um comentário dela lá: Deus te abençoe, meu filho, que Deus te abençoe, sempre me abençoando. E a minha mãe é um exemplo de mulher, um exemplo de cristã, para mim, pelo menos. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe, ela tem eu e a minha irmã. Minha irmã é 3 anos mais nova que eu. E quando eu tinha 3 anos de idade, por algum motivo ou outro, não deu certo o relacionamento dela com meu pai e eles acabaram que se divorciando. Naquela época minha mãe não conhecia Deus. Minha mãe não, embora ela fosse filha de pais evangélicos, mas ela não vivia uma vida dentro do evangelho nessa época. E ela se viu numa situação, sempre trabalhou, né? Nunca dependeu de nada, de ninguém. Só que ela passou bons bocados para criar eu e a minha irmã. E dessa época que eu tinha 3 anos de idade, eu não lembro muita coisa, né? Eu sei o que ela conta. Algumas coisas a gente vê por foto, né? E assim, eu sei que ela passou um bocado. A gente morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo. E ela trabalhava, né? Tinha a minha tia, a irmã dela, que ficava cuidando da gente enquanto ela trabalhava em supermercado, chegava tarde. Eu tenho alguns flashes de memória dessa época, né? Porque segundo ela foi bem traumatizante para mim na época, que era bem apegado com meu pai. Então, acho que por causa disso eu tenho alguns flashes de memória, porque é difícil você lembrar de quando você tinha 3 anos de idade. Nessa época,
Meus tios, os irmãos da minha mãe, moravam na região de Piracicaba. Moram até hoje e é a região onde eu moro. E foram buscar minha mãe, porque minha mãe ficou sozinha. Daí ela saiu do serviço e veio para Piracicaba, onde ela arrumou serviço, e a gente ficou morando na casa de um tio meu que nos ajudou muito. Hoje ele é falecido, mas a gente é muito grato à vida dele, da minha tia, a esposa dele, pela mão que estenderam nessa época. E aí, passou-se um tempinho, a minha mãe conheceu uma pessoa que ela teve um relacionamento e foi morar em Campinas. E a gente foi. E aí que começa a parte que eu me lembro das coisas, né? Que acho que eu já deveria ter uns 5, 6 anos de idade. E eu começo a me lembrar. Não durou muito esse relacionamento, mas ela já estava lá em Campinas, já tinha alugado casa e tudo. E foi a época que eu lembro dos perrengues que nós passamos. Dificuldade financeira, né? Ajuda dos outros. Mas o Senhor sempre supriu. Sempre supriu. E foi nessa época que minha mãe se converteu, né? Que ela conheceu o Senhor. Que ela de fato entregou a sua vida para Deus. E até os dias de hoje ela serve a Deus. Mas, irmãos, eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava na faxina da Unicamp. Trabalhava na faxina da Unicamp. Muitas das vezes minha mãe chegou a trabalhar em 3 serviços, 2 serviços, sabe? Saía de um e ia para outro. Tudo para que eu e minha irmã tivesse uma vida mais confortável, sabe? Embora não tinha o conforto que nós temos hoje. Graças a Deus, hoje a gente tem um emprego, a gente, né, graças a Deus, consegue fornecer alguma coisa melhorzinha para os nossos filhos. Mas não foi por falta de esforço da minha mãe. Muitas vezes, né, eu não posso falar que passamos fome. Não, nós nunca passamos fome. Nós passamos algumas privações, né? Algumas vontades de algumas coisas. Mas fome a gente não passou. Acredito eu que a minha mãe, sim, às vezes, para não deixar faltar para mim, para minha irmã, ela se sacrificou, ficou sem comer algumas vezes, sabe? Porque nós passamos uns bons bocados, aliás, uns maus bocados. Só que naquela época, como a gente era criança, né? E quando a gente é criança, a gente passa desapercebido. Ao mesmo tempo que a gente não entende o porquê que a gente não pode ter isso, não pode ter aquilo que a gente quer, né? Ao mesmo tempo você não presta atenção, você não tem o discernimento da dificuldade da situação. Criança não tem essa malícia. E eu lembro de um episódio que a minha mãe, ela, assim, com um tom de brincadeira, talvez acho que pra distrair eu e minha irmã, ela fez uns tijolinhos assim, né? Ela pegou uns tijolos que tinha no quintal lá da casa que nós morávamos e colocou os tijolos e colocou uma grade assim, colocou lenha, colocou uma grade e colocou ali a lenha, né? Acendeu e falou: hoje nós vamos comer uma comida, um fogão a lenha, né? E hoje eu sei que é porque nós não tínhamos o gás. Não tinha gás para cozinhar nesse dia, né? E
E eu lembro assim, sabe? Eu lembro da minha mãe cozinhando e pra gente foi festa ali. Eba, nós vamos comer uma comida aqui, feita aqui e tal. Hoje eu tento imaginar como é que ficava o coração da minha mãe diante dessa situação. Não tinha o gás. Não tinha o gás pra cozinhar pra mim e pra minha irmã. E esse vídeo eu tô fazendo que é uma forma de eu honrar minha mãe. Porque a palavra de Deus diz em Êxodo, eu vou ler aqui. Êxodo capítulo 20, o versículo 12, quando o Senhor está descrevendo ali os 10 mandamentos, um deles é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então é um mandamento de Deus honrar o pai e a mãe. E como minha mãe foi meu pai, foi minha mãe na minha infância, eu preciso deixar isso aqui registrado para que ela veja. Porque a minha mãe, ela é um exemplo de mulher guerreira para mim, sabe? De figura trabalhadora, honesta. Nunca vi minha mãe se aproveitar de situação nenhuma para benefício próprio. Nunca vi isso. Muito pelo contrário, sempre ensinou a gente a não mexer no que é dos outros, a não, sabe, não usar de má fé com as pessoas, respeitar o próximo, os mais velhos principalmente. Então, continuando a história, a minha mãe ficamos ali em Campinas, mudamos para uma casa mais simples, porque não tinha condição de pagar o aluguel daquela que ela tinha alugado, quando ela estava com relacionamento com uma outra pessoa. Fomos para uma casa mais simples, um fundo, onde entrava água. Era só pela misericórdia de Deus, mas minha mãe sempre firme e forte trabalhando. Muitas vezes naquela época não era igual aos dias de hoje, né, irmãos? Minha mãe saía para trabalhar, eu tinha já meus 9, 10 anos e deixava eu cuidando da minha irmã. E tipo assim, a gente era criança e fomos criados na rua, saía pra rua. Você acha que a gente ficava dentro de casa o dia inteiro? Chegava da escola, requentava ali o que minha mãe deixava. Quando tinha, assim, às vezes alguma coisa, já comia e já saía pra rua. Saía pra rua e ficava o dia inteiro na rua. E aquela coisa, né? Quem tá na rua aprende muita coisa que não presta. Quando eu comecei a entrar na minha pré-adolescência, eu comecei a andar com umas pessoas lá do bairro, era a periferia onde a gente morava. Comecei a tomar um rumo não muito bom, vamos dizer assim. Minha mãe, preocupada com isso, me mandou de volta para Piracicaba para morar com esse tio meu. Morei alguns anos com ele e logo minha mãe veio para Piracicaba e eu voltei a morar com ela. E aí, eu já na adolescência, aqui em Piracicaba também eu me envolvi com algumas más companhias e acabei desandando, como diz aí o ditado aí, né? Ou como diz a palavra mais falada, né? Se perdido aí. Não fui nenhum viciado em drogas e tal, mas acompanhei um pouco, sabe? E muitas e muitas madrugadas minha mãe saía atrás de mim na rua, me colocava pra dentro
Minha mãe ela sempre foi rígida, sabe? Não tinha esse negócio de, filho, vamos pra dentro, vamos. Não, ela ia lá e pegava mesmo pra orelha, pelo colarinho, e dava os petelecos na orelha e entra pra dentro, você não vai ficar na rua, e era assim. E foi assim, e eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Porque minha mãe nunca parou de lutar. Minha mãe, ela é... E hoje eu vejo cada dia mais a minha mãe, ela é uma guerreira, irmãos. Ela é uma guerreira. Ela lutou 7 anos. Enfim, crescemos, casamos. A minha mãe não mora mais aqui em Piracicaba. Minha mãe foi embora pra Bahia, a terra natal dela. Vendeu. Ela casou com um servo de Deus. E ele se aposentou. Minha mãe também parou com as coisas aqui. E compraram uma casinha lá. E graças a Deus hoje vive servindo a Deus. Mas a minha mãe, ela lutou 7 anos contra um câncer de mama. Arrancou um seio. E ficou praticamente curada. Acho que pelo que eu converso com ela, alguns anos aí, eu não vou saber com exatidão, mas ficou bastante tempo sem se manifestar a doença nela, praticamente curada. E recentemente aí, coisa de 3 anos atrás, a gente ficou sabendo outra bomba, que minha mãe, ela tá com câncer, metástase nos ossos. E quando eu fiquei sabendo que ela contou pra gente, ela fez uma videochamada comigo, explicou que é um caso que não tem cirurgia, não se arranca o osso na região que ela tá aqui no tórax, né? Na caixa aqui do peito. E é aquela coisa, irmãos, a realidade nua e crua que ela passou pra gente é que ela não sabe. Ela, pela medicina, né, pelos médicos, pelos humanos, ela pode vir a óbito a qualquer momento, ou pode ser que ela dure mais 20 anos, não tenho uma certeza. Pode ser que ela dure aí 50 anos, tô fazendo o tratamento dela. E é isso. E a minha mãe é uma lutadora. Quando eu fiquei sabendo, eu dei meu jeito aqui, fiz um empréstimo na firma, fui lá na Bahia, fiquei uns dias lá com ela, eu, minha esposa, minha filha. E a pior sensação que eu tive foi quando eu voltei embora, que eu despedi da minha mãe sem saber o que ia acontecer. Graças a Deus, ela tem vivido aí mais 3 anos. E firme e forte, lutando. Se os irmãos conhecerem minha mãe, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição do Face dela, do Instagram dela. Se você vê minha mãe, você não fala que ela tem a doença. Se você conversar com ela, se ela não contar pra você, você não fala que ela tem a doença. Minha mãe é uma pessoa muito guerreira, sempre foi guerreira. Vai morrer guerreando, porque... E ela nos ensinou isso, sabe? De não desistir, de não importa a situação, a vida tem que continuar, tem que andar pra frente. E talvez eu e minha irmã tenha sofrido mais, né? Minha irmã tá lá perto dela, minha irmã mora na mesma cidade que ela. E é isso, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Mãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu
peço perdão por todo o trabalho que eu te dei durante minha infância, minha adolescência. Coisas que a senhora deveria não ter passado e talvez passou por minha causa. Mas como a senhora mesmo nos fala, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Então é isso, irmãos. Hoje a minha mãe faz um tratamento que não é muito barato. Vira e mexe a gente faz uma vaquinha entre nós. Eu vou deixar aqui, né, o Pix da minha mãe, né, para ela fazer. Quem sentir no coração, eu nunca fiz isso, não sou de fazer isso aqui no canal. Acredito que com o crescimento do canal, o senhor vai usar esse canal aqui pra gente ajudar muitas pessoas, né? Mas infelizmente ainda a gente não tem nenhum retorno da plataforma ainda. A gente tem que atingir alguns requisitos para conseguir algum recurso. O canal ainda não atingiu. Mas eu vou deixar aqui o Pix da minha mãe. Vou deixar aqui assim. E você que sentir de ajudar, né, de alguma forma, com alguma quantia, por mínima que pareça, já ajuda muito. Ela tem, a cada 3 meses ela tem que comprar um coquetel de remédio lá, que é o tratamento para os ossos dela, e não é barato. Então é isso. Tem muita coisa que em um vídeo só não daria para mim contar. Sabe, a grandeza da minha mãe, o quanto os exemplos que ela nos deu de como ser uma pessoa íntegra, correta, independente de religião, né? Acho que não é a religião que define isso na pessoa. Isso, como se diz, isso vem de berço. E o meu berço, por mais simples que ele tenha sido, ele me ensinou muitos valores. Lógico, a gente não é perfeito, a gente falha, a gente erra. E eu quero deixar um recado aqui para você que tem sua mãe viva, sabe? Principalmente para esses adolescentes de hoje que eu vejo que não... Essa geraçãozinha aí que não tá aí com nada. Valorize sua mãe, valorize seu pai que tá presente na sua vida. Porque uma hora eles vai faltar. A minha mãe é viva. Minha mãe é viva, mas tá longe de mim. Eu converso com a minha mãe por chamada de vídeo, WhatsApp. Não tô perto dela ali todo dia. Principalmente, gostaria de estar. Principalmente nessa fase que ela tá vivendo, né? Dessa doença. Mas você que tem sua mãe perto, valorize a mãe. Porque uma hora ela pode não estar mais aí do seu lado. E aí é complicado, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de ver minha mãe assim ao vivo ainda. Porque a gente não tem condição de estar indo na Bahia todo ano, né? Eu trabalho, eu sou empregado, tenho minhas responsabilidades. E a gente não tem condição de ficar indo sempre. Minha mãe também não tem condição de vir pra cá, até mesmo por causa da viagem. E se Deus permitir, amém. Se Deus permitir que a gente se encontre mais vezes, né? Amém. Mas eu não sei se eu vou ver minha mãe aqui do meu lado, assim. Não tenho essa certeza. Creio no poder de Deus. Creio que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos. Mas é esse o recado que eu tenho que dar através desse vídeo, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero honrar minha mãe com esse vídeo, eu gostaria de deixar essa reflexão para quem tem a sua mãe perto e muitas vezes não valoriza,
sabe? Não tem aquela atitude de respeito, de submissão com a sua mãe, com o seu pai, né? Então é isso. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho da notificação, compartilhe com o máximo de pessoas para que esse canal cresça e possa ajudar mais pessoas. E é isso, irmãos. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui, aliás, vou deixar o Pix da minha mãe para você ajudá-la. Se você sentir no seu coração, se Deus tocar no seu coração para você ajudar, ela precisa atingir uma quantia lá que para comprar os remédios desse mês, do próximo trimestre, porque já está acabando, né, os remédios do trimestre passado. E é isso. E agradeço a cada um que tem ajudado através do Face, do Instagram, que a gente compartilhou lá a vaquinha, no WhatsApp, meus amigos pessoais que ajudaram muito. E é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. A todas as mães, um excelente Dia das Mães. Que não fique só nesse dia, né, irmãos? Porque isso aqui é um dia inventado pela sociedade aí, às vezes faz por fins lucrativos. Porque o dia das nossas mães é todos os dias. A palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, não só um dia, mas toda a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.